Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de outubro de 2011. Bom pessoal, sem palavras praticamente para falar sobre o pregão de ontem, mais uma vez muito difícil. Estamos aí encarando uma altíssima volatilidade nos nossos mercados. A gente tem aí uma situação, uma alta forte lá na quinta-feira, sexta uma queda forte, ontem uma alta fortíssima, enfim, tudo isso complica muito a nossa situação. Tá? A gente gosta de volatilidade, mas a gente gosta daquela volatilidade que a gente pode operar, aquilo que é possível de ser operado. Nesse caso, a gente está enfrentando aquela volatilidade que é ruim, porque é cada dia para um lado, então você não consegue desenvolver nenhuma posição com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade. Então esse já vai ser um dos calls mais curtos que a gente já fez aí. Tá? Então infelizmente vai ser bem curto, está ficando escassa de oportunidade no mercado, está ficando difícil, e não tem mais muito que a gente possa falar para vocês nesse momento. Se não, lembrar mais uma vez a importância de você operar outros mercados. Tá? Então, ontem, por exemplo, fizemos o dia na DMF, tá? Operando mini índice. Fizemos aqui uma bela operação. E assim tem sido, um dia no dólar, um dia no mini índice, um dia lá no Forex. Ressaltamos então mais uma vez a importância de operar outros mercados, de ter outras possibilidades além da Bovespa, tá? Então, tá ruim na Bovespa, tá difícil, tá alta volatilidade, mercados consolidados, muita incerteza, muita insegurança com relação à situação da Europa. E, mais uma vez, então, como eu disse a vocês, a gente tem que fugir desse tipo de situação. Tá? Nós, aqui da Interinvest, já temos uma sala específica para operações em BMF, operações em Forex, já temos curso de BMF, temos curso de Forex, tudo para poder oferecer para vocês outros mercados, outras possibilidades que não sejam apenas a Bovespa, porque aqui está realmente muito difícil, tá certo? Então vamos lá, como eu disse, a gente tem que buscar a tendência, tem que buscar o lucro, seja lá aonde ele estiver, ok? Bom pessoal, então tivemos ontem mercado americano, o índice Dow Jones, também trabalhando aí com uma alta bastante consistente, chegou a subir mais de 9% aí depois que foi lá romper a mínima do ano. E temos para o dia de hoje apenas um dado bastante relevante, às 15 horas, com a ata do FONC, tá? Ibovespa diário, vocês veem aqui na minha tela, alta fortíssima ontem, quase 4% do nosso índice. Então, como eu disse, primeiro afundamos, fomos lá para testar a mínima do ano, agora o mercado vem voltando, alta forte na quinta, queda forte na sexta, alta forte ontem. Então, para hoje a gente pode esperar o quê? Uma queda forte, talvez? Enfim, vamos seguindo aí essa sequência de contra-ataques aí, que prejudica bastante nossas operações. Então, o mercado num dia ele cai forte, no outro dia ele recupera, depois sobe de novo, depois cai de novo, e a gente fica à mercê desses movimentos que não são operáveis, eu vou falar assim, certo, gente? Então, para o dia de hoje, podemos esperar aqui, rompendo 53.293, a gente tem mais um sinal de compra no nosso índice, próximo objetivo 54.992, 55 mil aproximadamente, tá? Se por acaso perder a mínima, 51.243, temos objetivo lá em 49.432, tá? Então esse é o nosso Ibovespa. A grande possibilidade da gente ficar durante algum tempo consolidando dentro desse candle de ontem, que foi um candle muito grande, o mercado pode então ficar sem tendência, pelo menos nesse começo aí, tá certo? Temos índice Dow Jones, alta forte ontem, também trabalhando aí com 3% no dia, então dentro ainda da consolidação enorme que vem traçando lá desde o comecinho do mês de agosto, o mercado lá fora não consegue mais andar, mas está indo lá agora para testar as máximas. Por incrível que isso possa parecer, a gente perdeu mínima há 1, 2, 3, 4, há 5 pregões atrás, a gente fez nova mínima do ano no mercado americano e agora estamos lá indo testar a máxima da consolidação. Então, por mais incrível que isso possa parecer, tá certo? O Dow Jones no semanal, ele deixou aqui um grande invertido e deu um sinal aqui.
Tudo bem que é um sinal dentro dessa consolidação. Aqui no gráfico semanal vocês podem perceber com um pouco mais de clareza do que eu estou falando. Tá? Então, por enquanto, continuamos consolidados lá fora, não tem muito que a gente falar. Tem que aguardar aí essa situação. Vamos ver se a gente consegue desenvolver agora, a gente consegue romper isso aí. Tá? Então, se romper aqui esses 11.433, temos objetivo aqui na região dos 11.550 e depois aqui dos 11.716, tá ok? Lembrando que para nós é meio que indiferente se o mercado sobe ou se o mercado cai. O importante é que ele desenvolva uma tendência, isso que é importante. Tá? A tendência ela é sempre boa, seja ela para cima ou seja ela para baixo. Ok? Bom, nós temos futuros do Dow Jones agora, operando em queda, em leve queda aí de 0,335. Nós temos aqui então, ainda estamos dentro dos limites do candle de ontem, que foi um candle muito forte, não rompemos máximo de ontem ainda. Estamos trabalhando agora com uma leve queda aí de 0,335, o que é normal após a abertura de ontem. Após o candle de ontem, a gente ter aí um pouco de consolidação, um pouco de correção nas médias. Tá? Temos o nosso índice futuro, trabalhando também em leve queda aí de 0,9%. Já temos, não rompemos, máximas nem mínimas de ontem, então o mercado, como eu disse, ele pode consolidar um pouco dentro dos limites do candle de ontem. Máxima de ontem 53.540, mínima de ontem 51.560, tá? Então vai demorar um pouco para a gente conseguir romper isso aqui, exceto se for para cima, o que não tem indicação nesse momento, tá? O mercado continua aguardando notícias vindas lá da Europa, o que pode enrolar um pouco o nosso pregão. Tá? Bom, vamos lá então ao call. A gente vai tentar ser o mais sensato possível na escolha dos papéis, só que já está complicado, como eu disse, ficar mudando de direção a cada dia. A gente também fica sem ter o que analisar aqui. Tá? Então, um dia para cima, um dia para baixo, fica muito difícil de falar alguma coisa. A gente selecionou os papéis que continuam interessantes em situação de alta por falha de fundo no gráfico semanal. Tá? Então, sempre que o negócio fica complicado, a gente pula para gráficos de tempo maior para tentar fugir da volatilidade dos tempos menores. Tá? Então, vamos tentar trabalhar um pouco mais no dia de hoje com as falhas de fundo em semanal. Se o mercado continuar a subir, esses ativos são os que podem se desenvolver de uma forma um pouco mais tranquila. Só que, de qualquer forma, a gente é um call muito difícil, não tem muito para a gente falar. Tá? Como sempre, vamos ter que aguardar a movimentação inicial. Vamos lá, construtoras, a Rossi, para compra, tá? Então temos aí recomendações de compra do dia. Temos Rossi, RZ de 3. Rompendo aqui 9,60 na Rossi, a gente tem algum tipo de resistência aqui na região dos 9,74. E depois a gente vem aqui testar a região dos 10,31. Tá? Então essa é a Rossi, o código dela é RSID3. Rompendo aqui 9,60, nós temos objetivo lá em 9,74, depois lá em 10,31. Tá? Temos ainda a Cyrela. Interessante a condição da Cyrela. Se romper aqui esses 12,64, ela tem uma pequena resistência aqui. Deixa eu até tirar. Na região dos 12,68. Então, rompendo 12,68, ela monta um pivô de alta aqui no diário e deve vir testar aí essa região aqui dos R$13,12. Tá? Então, essa é a Cyrela, código dela CYRE3. Rompendo aqui 12,68, então temos o objetivo lá nos R$13,12. Temos também a Gafisa, GFSA3. Interessante a Gafisa. Possibilidade de falhar esse fundo, então se romper esses 5,28, temos objetivo aqui na região dos 5,40, depois aqui na região das médias, 5,76, até um pouquinho antes aqui neste fundo, 5,65. Tá? Então essa é a Gafisa, código dela GFSA3, nos interessamos por ela rompendo 5,28, com objetivo de 5,40, depois 5,65. Tá? Temos também a PDGR3, interessante também aqui a PDG. Rompendo aqui essa região dos 6,58, temos objetivo aqui
na região dos 6,68. Essa é a PDG, o código dela PDGR3, tá? Monta mais um pivôzinho aqui no diário, continua desenvolvendo e temos objetivo aí sim na PDG aqui na região dos R$7, tá? Então vamos arredondar aqui. Aqui está a PDG rompendo então 6,58, objetivo em 6,68, depois lá em R$7, tá? Temos além da PDG, temos a MRVE3, também numa condição interessante, falha de fundo, possível falha de fundo aqui, vou colocar no gráfico semanal para vocês visualizarem. Então vejam que a PDG aqui está tentando falhar esse, a MRV, perdão, está tentando falhar esse fundo. Se conseguir, ela pode se desenvolver bastante, tá? Então tem o objetivo lá em cima, próximo aos R$15, tá? Então temos aqui a MRV rompendo aqui essa região dos 10,64, ela tem aqui uma pequena resistência na região dos 10,77, e aí rompendo 10,77 a gente tem algo aqui na região dos R$11,18, tá? Então essa é a MRV, código dela MRVE3, tá? Bom, temos, além da MRV, temos a DTEX 3, a Duratex. No semanal ela está bastante interessante, tá? Então, como disse a vocês, a gente está tentando fugir um pouco da volatilidade dos tempos menores. Então aqui no semanal ela pode estar interessante, deu aqui um sinal de compra e pode estar se recuperando, tá? Então fez nova mínima, mas está dando um sinal no semanal e pode continuar se recuperando um pouquinho se o mercado continuar subindo, tá? Então se por acaso romper aqui 9,05, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 9,60, tá? Então, interessante aqui a DTEX, a Duratex, o código dela DTEX3, fica legal rompendo aqui os 9,05, com objetivo lá nos 9,60, tá? Temos também o YouTube, voltando aí às nossas recomendações, próximo de romper essa horrível e grande consolidação que ele cravou aí durante todo o mês de setembro. Aliás, um dos gráficos mais feios que eu já vi no mês. Incrível a quantidade de invertidos aqui no Itaú, simplesmente inoperável. Já há algumas semanas que ele não constava, não aparecia no nosso call, mas agora voltou, parece que está indo lá querer romper essa consolidação, tá? Então o YouTube, perdão, nós temos aqui rompendo 30,45, objetivo em 31,11, depois lá em 31,62, tá certo? Então interessante aqui o Itaú, como eu disse, rompendo 30,45, alvo em 31,11, que é a máxima da consolidação, depois lá em 31,62. Temos também Marfrig MRFG3, também com possibilidade agora sim de se recuperar um pouquinho o Marfrig. A gente tem ela aqui no semanal, também dando sinais de possível recuperação agora, tá? Então pode ficar interessante. Já foi lá testar o fundo anterior, já montou um pivôzinho no dia de ontem, quando rompeu aqui esses 6,84, então ela pode se recuperar um pouco a mais, tá? A Marfrig, ela teria objetivo, indo pelo gráfico semanal, acima de R$9, tá? Essa correção dela. Então pode ficar bastante interessante sim a Marfrig, tá? Se por acaso ela romper aqui essa região dos 7, então rompendo R$7 a Marfrig, a gente tem algum tipo de suporte nela aqui, perdão, de resistência em 7,19, e depois nós temos o próximo objetivo dela na região dos 8,72, depois lá para os R$9, que é a média do semanal, tá certo? Além da Marfrig, temos a OGX P3, se recuperando bem no dia a OGX. Se por acaso romper aqui esses 11,95, temos objetivo primeiramente aqui na região dos 12,37, depois aqui dos 12,88, tá? Então, interessante a OGX, como eu disse, se romper aqui 11,95, temos objetivo lá em 12,37, depois em 12,88. E finalmente a última recomendação de compra para o dia, temos aqui a Uzi Minas, tá? Então também com possibilidade de falha de fundo aqui no semanal, já temos um sinal de falha de fundo aqui, não fizemos nova mínima, então a gente pode estar sim desenvolvendo esse movimento, tá? Se por acaso ela romper essa região aqui agora dos R$11, a gente está
pode traçar um objetivo nela aqui na região dos 11,41, depois podemos falar lá em 11,80. Tá? Então, essa é a Usiminas, o código dela USIM5, e nos interessamos por ela rompendo os R$11. Tá? Temos agora também a Braskem, BRKM5. A Braskem para venda já, tá? Então, perdendo aqui esses 14,30, a Braskem pode ficar bastante interessante para uma possível venda descoberta, com objetivo lá em 13,21. Tá? Então, repetindo, já são operações de venda, recomendações de venda. A primeira delas de venda é a Braskem, perdendo aqui 14,30, temos objetivo lá em 13,21. E a última recomendação nossa do dia, Hipermarcas, HYP3, muito feia, como sempre, a Hipermarcas. Se perder aqui esses 8,05, temos objetivo lá em 7,87. Tá? Então, a Hipermarcas, código HYP3, perdendo o 8,05, objetivo lá em 7,87. Tá? Então, essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Tá certo? Essas eram as recomendações do dia da nossa equipe para vocês. Vamos então às análises que o pessoal pede lá no chat. O Marcos pede Hipermarcas, já foi. Felipe pede YouTube, já foi também. Aí temos a CEMIG. Vamos ver a CEMIG, Marcos. Está aqui a CEMIG. Marcos, impossível te dizer se ela chegou no fundo ou não. Tá? Ela fez nova mínima aqui no pregão de sexta-feira, lá em 25,46. Tá? Então, não é mínima do ano, mas ela fez nova mínima no diário. Então eu posso te dizer o seguinte: a gente aqui não tenta adivinhar movimento, tá? Então eu não sei se esse é o fundo dela ou não. Não tenho como te dizer isso, é impossível saber. O que eu posso dizer é o seguinte: eu não recomendo compra na CEMIG, porque ela acabou de fazer mínima no gráfico diário. Tá? Ela fez mínima em relação ao fundo anterior, ela está abaixo das médias, então ela está em tendência de baixa. Eu não teria por que recomendar para vocês comprarem um ativo que está em tendência de baixa. Tá? Mas com relação aos dividendos do fim do ano, cara, legal, mas o que você vai fazer se ela te pagar lá, sei lá, 10% de dividendo e cair 20% até lá, entendeu? Então não resolve muito o seu problema. Tá? Então não adianta, comprar ativo em tendência de baixa nunca é um bom negócio. Se você pensa em investir em elétricas para longo prazo, para buscar dividendos, tudo bem, mas aí não é para o fim do ano. Aí é para um horizonte aí de 15, 20 anos. Tá? Aí é uma outra conversa, é uma outra análise. Mas agora, comprar para o fim do ano agora, eu não recomendo, porque é um ativo que está em tendência de baixa. Se por acaso ela reverter essa tendência, eu vou te dizer que ela pode ficar interessante para uma compra, sim. Mas até lá não. Tá? Então temos a Visa 3, que o nosso amigo Alex pergunta lá. Alex, a gente tem então aqui a Visa, tá? Ela tá numa condição interessante, tal como as outras construtoras, tá? Então ela tem aqui uma possível falha de fundo aqui no semanal, tá? Conforme você pode ver aqui, e tá interessante sim. Ela tem que dar um sinal aqui rompendo esse 5,88, tá? Então rompendo 5,88 ela fica interessante e ela pode dar uma esticada até aqui essa região de 6,35. Tal como as outras construtoras, ela também está interessante. Como o volume dela é um pouco menor, o preço dela é baixinho, a gente acaba não recomendando muito operações nela, mas como todas as outras construtoras, ela está interessante. Tá? Temos Edu Mil pede lá BVMF. Legal, tá interessante também a BVMF, tá bonitinha também, rompendo aqui 9,53, objetivo aqui na região dos 9,71, depois temos algo lá em 10,21, tá? Então pode ficar interessante também a BVMF3, tá? Então pode ficar legal também. Temos a Zélia, pede lá ALLL3, tá? Então tá aqui a ALL. Zélia, um belo de um contra-ataque, afundou na sexta-feira, fez nova mínima, ontem recuperou tudo. Te dizer o quê? Está em repique, né, de diário, rompendo agora 8,18. Ela pode se desenvolver com objetivo, talvez, aqui na região dos 8,63, 8,70, alguma coisa nesse sentido, tá? Temos aqui também a Redcar, que a Rose pede pra gente lá, RDCB3.
Então, interessante aqui a Redcar. Se por acaso romper aqui essa região dos 28,98, Rose, ela fica mais bonita ainda. Vamos ver como é que ela está no semanal. Ela tem alvo aqui na máxima de 2010, tá? Que é aqui na região dos... Deixa eu pegar aqui para você. R$29,46, tá, Rose? Então, rompendo aqui 26,65, alvo lá em 29,46. Só cuidado que ela está esticadaça, deu uma puxada aí de 12% praticamente em 3 pregões, um volume bem acima da média, uma excelente visualização, parabéns pela visualização da Redcar. E rompendo aí, como eu disse, 28,65, tem objetivo lá nos 29,60, R$30, que é a máxima lá de 2010, tá? Então pode ficar bastante interessante. Nosso amigo Novaes pede lá Vale 5. Novaes, a Vale está numa complicada, ela continua abaixo das médias, tá? Então ainda não dá para recomendar talvez uma compra nela, mas ela está como todo o restante do mercado, absurdamente volátil, tá? Então vou te dizer o seguinte, não dá para dizer que não também, tá? Se romper aqui 39,70, ela pode desenvolver. Aqui é aquela coisa, né, pessoal? Difícil a gente falar alguma coisa porque está tudo muito volátil, entendeu? Então todas essas recomendações de compra que eu falei para vocês podem dar excelentes vendas se o mercado começar a cair. E essas recomendações de venda podem dar excelentes compras se o mercado continuar subindo. Ou seja, um dia estoura tudo para cima, um dia estoura tudo para baixo. Então vocês não estão vendo na minha tela aqui agora, mas o petróleo já está caindo 2% lá fora, está afundando, acabou de perder mínima. O futuro americano já está caindo 0,5%, está indo atestar o fundo anterior. Então, enfim, a gente já pode estar iniciando mais uma tendência de baixa, pode estar iniciando mais um movimento esquisito. Tá? Então vamos ver como é que está até o nosso índice futuro, está aqui, tá? Fazendo o mínimo do dia. Então assim, a gente pode, lá fora está perdendo o fundo agora, tá? O futuro lá fora está perdendo o fundo anterior, já está em mais de 0,5% de queda. Então tudo isso pode complicar bastante, tá, gente? Pode deixar a nossa vida mais complicada. Então, como eu disse, a gente está querendo fazer aí, a gente está tentando fazer um call da forma mais sensata possível para vocês. Mas eu não vou mentir, está muito, mas muito difícil de fazer esse tipo de análise, tá certo? Bom, antes de mais nada, quero convidar todos para participarem, para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Aparecendo aqui a página do curso ao vivo, vocês já vão visualizar aqui a tela dos professores, conforme vocês estão vendo aqui. Na tela dos professores, vocês acompanham ao vivo, em tempo real, tudo o que a gente está vendo aqui, todas as operações. Vocês podem clicar no botãozinho para ampliar, podem ver em tamanho real. Vocês acompanham aqui índice futuro, Dow Jones e mais aí vários ativos que a gente está de olho, pontos de entrada, pontos de saída, pontos de stop, enfim. Todas as operações, todas as análises, é tudo feito ao vivo, tudo feito em tempo real. Para você nos ouvir e falar com a gente, basta você instalar o Ventrilo, que é um softwarezinho de comunicação. Você faz o download aqui na nossa página mesmo, nessa mesma página do curso ao vivo. Vou descer um pouquinho mais aqui. Você faz o download do Ventrilo e instala conforme o vídeo tutorial que está em anexo, tá certo? Bom, pessoal, então, encerrando aqui mais um call de abertura, digo para vocês que são dias muito difíceis, talvez uma das mais difíceis que eu já vi aqui no mercado, na Bolsa. E a gente não tem muito o que dizer para vocês nesse momento, apenas que está muito difícil, que está muito complicado, e a gente tem que manter a cabeça fria e tem que buscar novas opções. Eu vou repetir isso mais uma vez, quero frisar isso muito bem para vocês. Vamos buscar novas opções, pessoal, não vamos ficar lamentando que o mercado aqui está difícil. Vamos operar Forex, vamos operar PMF, vamos operar café, vamos operar dólar, dólar-euro, dólar-iene, enfim, euro-iene, vamos operar moedas, vamos operar onde existe tendência, porque aqui está muito difícil, tá certo? Então a gente tem que buscar ativos que estão se movimentando, ativos que estão desenvolvendo algum tipo de tendência, ok? E para isso a gente tem que buscar novos mercados. A gente está cheio de novidades para vocês nesse mês de setembro. Nós tivemos já o lançamento essa semana de uma sala só de BMF e Forex, para discussões de BMF e Forex, que por enquanto ainda são apenas algumas discussões, alguns horários que ela está funcionando.
mas a nossa intenção é tornar isso permanente, a nossa intenção é tornar isso, colocar um professor lá o dia todo para vocês, só para operações em Forex e BMF, e nós temos também novidades em lançamento coberto, que a gente vai fazer essa semana para vocês. Aguardem até sexta-feira, a gente tem mais novidade para vocês, e ainda tem muito mais coisa para sair agora no mês de outubro, sempre buscando diversificar, buscando outras oportunidades, outras opções, uma vez que aqui está muito difícil, tá certo? Grande abraço, um excelente pregão, um bom feriado amanhã, um grande abraço e até quinta, às 9h30, e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.